Vamos para a nossa segunda parte da nossa aula, que é sobre a mensagem, sobre a lição. BJ, como é que eu posso ter uma lição dinâmica, uma lição alegre, um momento especial? Como eu posso ter um momento da escola sabatina de maneira criativa, de maneira alegre? Que dicas você pode me dar? E eu vou dar essas dicas de uma maneira bem estruturada, de como você pode preparar tanto uma lição como qualquer coisa que você vai ensinar para outras pessoas, beleza? Primeiro detalhe é você pensar no seu público. Pense no público-alvo que vai te ouvir. Pense nas características dos alunos da sua classe, pense na característica que eles têm, quem eles são, sabe? Faça 4 perguntinhas. Quem são, onde eles vivem, o que eles fazem e por que eu estou fazendo isso. Pense nos seus alunos, pense no seu público-alvo. Saiba que não é sobre você. Às vezes a gente faz o que a gente... Não, eu quero fazer do jeito que eu gosto. Não é o jeito que você gosta. É o jeito que você precisa agir e falar para alcançar os seus alunos. O objetivo é transmitir os alunos. O foco não é eu, não é você, não é o professor. O foco é o aluno. E essa é uma mudança que a gente precisa trazer de paradigma. Então, pense nos seus alunos. Pense no seu público-alvo. Quem são? Poxa, se são adolescentes, pensa como eu posso me aproximar deles. O que eles estão ouvindo? O que eles estão lendo? Pesquisa no Google. Ah, são jovens, o que eles estudam? Ah, estudam isso? Dá uma pesquisada. O que esse curso fala? O que aquele curso fala? Quanto mais você conhecer os alunos da sua classe, escuta isso, olha a dica, melhor vai ser a sua abordagem, você vai ser um professor melhor, porque você vai poder usar dicas práticas da realidade deles, do dia a dia deles, você vai poder pegar, sabe, você é jovem, você vai poder pegar o gancho, talvez uma banda que ele gosta lá, que o pessoal tá ouvindo e você, opa, pegou, sabe, usa isso como um gancho para trazer eles para a mensagem. Então, conheça os seus alunos, conheça os seus alunos. Isso pode ser feito através de visitação, através de conversa, através de, sabe, sair. Eu, gente, as pessoas mais próximas que eu tinha, sempre como professor, como pastor, eu levo para minha casa, levo para conhecer minha família, gasto tempo junto, vou fazer uma visita, trago junto, sabe? Dedique tempo para conhecer eles, que são o seu público-alvo, que isso vai ajudar muito a você ter a linguagem certa. Muitos perguntam, pastor BJ, qual é a linguagem certa para falar com os jovens? Como é que é? Meu, primeiro, é a linguagem que você fala, você precisa ser íntegro. Não adianta você que, sei lá, tem 50 anos, querer falar numa linguagem, ei, velho, ei, mano, se não é a sua linguagem, eles veem, isso é integridade, autenticidade, já falamos disso. Você precisa ser algo, ser coerente consigo mesmo. Mas você pode, através das suas características e da coerência pessoal, alcançar os seus alunos se você conhece a linguagem deles, se você conhece o que eles gostam. Você talvez não chegue neles falando, e aí, mano, e aí, tio, e aí, velho, beleza? Mais você vai chegar falando do seu jeito, mais falando de algo que ele conheça, de algo que é da realidade dele, de um assunto que ele está ligado. Isso vai chamar a atenção dele. Então, olha, conheça o seu público, conheça os seus alunos, conheça a sua classe. Isso vai te ajudar muito, isso vai dar insights muito ricos para você poder enriquecer a sua lição. Um segundo detalhe é você dar uma lapidada no tema, sabe? No tema da lição, trazer ele para a sua realidade. A gente tem a lição de escola sabatina, ela tem um título, mas eu tive um professor que uma vez nossa, as lições dele eram as melhores. Primeiro, ele começava mudando o título da lição. Como assim, BJ? A lição tem lá um título, Daniel e o Leão. Ele chegava falando, olha, hoje a gente vai falar sobre, sei lá, o homem que ficou preso no calabouço. Entendeu? Ele dava um outro título criativo, assim, que a gente, um homem que ficou preso no calabouço, aí ele ia entrando na história, a gente, opa, Daniel, isso fazia a gente pensar detalhes que você vai mudando, que você vai adaptando e que podem tornar a sua lição mais interessante, sabe? Às vezes troca o título, às vezes faça uma divulgação ali no seu WhatsApp, fala, galera, amanhã vai ser a lição 7 e o tema da lição 7 é, sei lá, carnaval chegou e agora? Aí você, como assim? Não, mas não é esse tema que está na minha lição. Ah, não, o título da lição é outro, mas o tema vai ser esse. E aí já chama a atenção para o pessoal. Então, professor, crie temas divertidos, sabe? Traga a lição para a vida real. Faça a lição saltar ali das páginas de maneiras, sabe, com temas, com aplicação em temas que são atuais e que são que têm ligação com o seu público-alvo. Por isso que é tão importante conhecer o público-alvo, beleza? Comece. Um outro detalhe também é você ter um título criativo e ter uma introdução criativa também. Pessoal, olha, se eu posso dar uma dica legal para você enriquecer a sua abordagem, seu estudo da lição, sua abordagem da lição, da sua unidade, é você cuidar da sua introdução. Introdução. Gente, se você dá uma olhada nos vídeos de YouTube, um dos lugares que eles mais capricham é na introdução, é nos segundos iniciais, porque eles sabem que se não cuidarem desses primeiros segundos, o público vai, sair. Prepare com capricho o seu título e a sua introdução em especial. Título, como eu falei, você pode dar um outro criativo, tal, enfim, mas capricha na introdução.
Geralmente eu uso nos meus vídeos uma história, algo engraçado, algo divertido, sabe? Comece com algo inusitado. Não adianta chegar lá, pessoal, olha, a lição de hoje é Daniel e os leões, e domingo fala o seguinte, ele já tá com a cabeça lá fora. Não, pensa, poxa, tá, Daniel, pensa, procura na internet uma história de talvez alguém que foi perseguido pela sua fé, e aí chega lá e começa, pessoal, eu quero contar a história aqui do Mohamed Brains, que ele é lá do Egito, ele se tornou cristão e ele foi perseguido por ser cristão e prenderam ele e durante 30 dias ele ficou preso só tomando água e comendo pão que jogavam 15 em 15 dias. Pensa a angústia que ele sentiu, mas ele ficou firme porque era a fé dele, ele não abriu mão da fé dele. Olha aqui uma foto dele, olha aqui. E aí a pessoa, mas o que é isso? Histórias chamam atenção, já eu vou falar mais disso. E aí quando vê, você puxa, sabe um personagem que fez isso também? Daniel. Daniel foi fiel e sofreu por causa disso. Será que a gente pode aprender com isso? E aí você trouxe, sabe? Sempre parta do conhecido para o desconhecido. E você pode fazer isso usando histórias, enriquecendo a sua introdução. Sabe? Comece com algo interessante, algo curioso, pesquisa, leva uma atividade, leva um recurso visual, mas a introdução, capricha na introdução da lição, meu irmão, que isso vai chamar a atenção deles pro resto inteiro da lição. Tem lição que eu começo falando de filme, sei lá, filme que eu nem assisto. Mas eu falo aqui do filme, falo, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre o filme, sei lá, o filme, não sei, filme do Sonic. Aí falo 5 segundos do filme do Sonic. Pode ver uns vídeos meus que eu falo de filme. Sonic é não sei o que, ele vive não sei o que, ele papapá, todo mundo, o Sonic, pastor falando de Sonic e tal, olha pra mim. Aí então, assim como o Sonic, ele corria, ele vencia dificuldades, a gente também precisa vencer dificuldades. E a semana a gente falou sobre um personagem que venceu dificuldades. E aí você vai, quando o aluno menos vê, ele já está dentro da lição, já está interessado pela lição. Então a introdução ela faz isso, ela puxa o gancho para eles entenderem o que você vai falar. Capriche na sua introdução. Combinado? Beleza? Vou correr aqui que meu tempo está acabando. Cuide do fluxo da sua apresentação, sabe? Da sua lição. Simplifique o conteúdo. Gente, sábado é momento de revisão da lição. Não é momento de você falar. É momento dos alunos falarem, sabe? É momento da gente promover a interação, promover a dinâmica dos alunos, para eles colocarem em prática o que eles já estudaram. Então, assim, às vezes a gente chega na escola sabatina, fui pastor de uma igreja, onde tinha 1h30 de culto, o pessoal assistia culto, a gente saía do culto, sentava na escola sabatina, mais 1 hora ouvindo um segundo sermão, que é a escola sabatina. Não, gente, a escola sabatina é para ser um ambiente de diálogo, de conversa. Então, professor, mais do que passar conteúdo, o seu papel ali é revisar conteúdo, é estimulá-los a dialogarem sobre aquele conteúdo. Por isso, leve perguntas, capriche nas perguntas. Um professor de sucesso não é aquele que ensina e fica 1 hora ensinando aquela lição show. Não. Isso é um bom pregador, mas o professor de sucesso de escola sabatina, de unidade de ação, ele estimula os seus alunos a falar. Ele joga perguntas, ele, prepara atividade, prepara uma dinâmica. Hoje tem tanta coisa disponível na internet, prepara, pesquisa, chega lá, estimula a sua classe a fazer. Eu sei que não é fácil. É muito mais fácil, eu sei disso, chegar e falar. Muito mais fácil. Chegar e apresentar, fazer um PowerPoint, muito mais fácil do que se preocupar em fazer pergunta, estimular. É muito imprevisível. Mas o objetivo principal da escola sabatina e da lição, da abordagem da lição é fazer uma revisão. É fazer ali um apanhado geral, é estimular o diálogo, estimular a conversa. Sermão, a gente já tem na hora do culto. Combinado? Pastor, se eu falei algo errado aqui, me corrige daí, tá bom? Mas essa é a visão que eu tenho aqui nos estudos que eu estou fazendo. Sempre tem um apelo, sempre tem um apelo. Se você olhar os youtubers, se você olhar o Instagram da galera de sucesso, eles chamam isso de call to action, chamado para ação. Todos eles têm, todo vídeo eles têm um chamado para ação. Já viu? Eu gosto da Natália Arcuri, aquela mulher que fala de finanças, sabe? Acho muito legal. Ela fala como economizar, 5 passos para economizar em 2020. Ela fala, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E ao longo da fala dela, ela manda você fazer várias coisas. No começo ela fala, olha, se você gostou, já clica aqui no curtir. Você comenta aqui embaixo. E sempre ela termina com um chamado para ação. E aí? Qual dessas ações você vai colocar em prática? Escreve aqui no comentário que eu quero saber. E aí? O que você vai fazer agora? E aí? Se inscreve no canal. Seja se inscrever no canal, seja curtir. Você vai ver que os principais professores, youtubers, influencers hoje, eles sempre têm um apelo, que eles colocam um outro nome, que chama call to action, chamado para ação. E a gente na igreja não pode deixar isso para trás, não. Toda mensagem, C.S. Lewis já disse isso, que toda pregação, na verdade, John Stott disse isso. Ele falou que um orador nunca deve fazer uma mensagem sem um apelo. Sempre termina
com apelo. Quando você for preparar uma lição, pense qual é a decisão e a atitude que eu quero que meus alunos tomem. Vou ensinar sobre Daniel, qual atitude eu quero que eles tomem lá no final. Ah, eu quero que eles sejam fiéis quando vierem as provações. Beleza, então vou preparar toda a minha revisão e recapitulação da lição para chegar nesse ponto de ensiná-los para que eles decidam ser fiel quando passarem por dificuldades, por provações. Prepare tudo aquilo no final, leve a decisão, termina com apelo. Às vezes a gente fala e no final é isso aí, pessoal. Bora. Não faz isso. Termina, e agora, o que você vai decidir? Termina com apelo. E aí, o que você vai fazer agora? Olha, o objetivo dessa lição é você entender que você precisa resistir quando o inimigo vem. Que tentações você tem no seu dia a dia? Que dificuldades? Fala isso para os seus alunos, que dificuldades está passando no seu dia a dia? Anota, se quiser anotar, anota, escreve, sabe? Põe um cartaz na parede para a pessoa pôr o dedinho lá, mas enfim, qual decisão você toma hoje? Termine sempre com um apelo, sempre com uma decisão, sempre com uma decisão, sempre com uma decisão. Faça o seu apelo de maneira clara, tenha claro qual é o objetivo. Tem gente que fala, olha, o objetivo dessa lição é você fazer isso, 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 isso. É tanta coisa que o cara nem entende depois o que ele tem que fazer. Não, seja claro. Essa lição dessa semana deixa esse aprendizado e a decisão que eu coloco na sua frente é isso. E aí, você topa? Sim ou não? Seja claro com o seu apelo. Faça de maneiras criativas. Sei lá, pode pedir para levantarem a mão, pode pedir para assinarem no papel, pode pedir, como eu falei, põe um cartaz lá na frente, quem topar, põe a digital num negócio de carimbo e põe lá. Faça de maneira diferente, o nosso cérebro ele vai entrando no piloto automático quando a gente repete, entendeu? Eu fui numa igreja uma vez que eles falavam para fechar o olho na hora do apelo, quem aceitasse o apelo levantava de olho fechado, todo mundo orava e depois ele pedia para sentar quem estava em pé e aí todo mundo podia abrir o olho. E eu achei muito legal isso. Eles fizeram isso para quê? Porque muita gente não ia ao apelo porque tinha vergonha. Venceram isso, ou seja, maneiras criativas para que as pessoas aceitem o apelo. Se puder ser escrito, se puder fazer um lembrete para levar para casa, enfim, faça apelos. E eu vou correr que meu tempo está acabando. Use histórias, gente, use histórias. Histórias conectam. Tem um negocinho chamado neurônio espelho, que é quando a gente ouve uma história, a gente quer fazer igual. Já viu? Quando eu era criança eu via aquele filme do Karate Kid, e eu acabava o filme, eu saía lutando, com almofada, com vassoura, porque a gente vê uma história, a gente quer fazer igual. Então, enriqueça a sua abordagem, a sua lição com histórias, use histórias, trabalhe com histórias, isso vai deixar a sua lição mais clara, mais rica, especialmente na hora do apelo. Use histórias, gente, histórias transformam, histórias alcançam as pessoas. Você vai ver, às vezes você está falando conceitos, todo mundo está disperso. Faz esse teste na sua sala. Você começa uma história, semana passada, especialmente pessoal. História pessoal é melhor, porque ela prova que você já viveu o que está falando. Se não tiver, pesquise histórias de outros, pesquise biografias, pesquisa no Google. Mas quando você começa a contar uma história, as pessoas, eu vejo isso no sermão. Às vezes eu prego para 2.000, 3.000 pessoas, tá todo mundo viajando ali, eu entro numa história então, gente. Tinha um rapaz que morava numa cidade, e aí todos, histórias conectam. Conte histórias, use ilustrações, seja criativo, leve coisas diferentes, leve um flip chart, leve um balde, leva um grão de arroz, leva coisas diferentes. Tenha como objetivo de ser criativo na sua classe. E um bom sinal disso é você gerar perguntas na mente das pessoas. Eu costumo dizer que quando você gera um na cabeça das pessoas, você abre uma área do cérebro muito, muito grande para explorar. Por exemplo, se você chegar lá e for passar a lição com a lição na mão, só falar, isso é normal, todo mundo faz. Agora imagina um dia você chega lá para passar a lição vestido de jardineiro. Vai lá, põe que seja um avental de jardineiro, um chapéu, chega lá, todo mundo, lição? Jardineiro? Não, o que esse cara vai falar? Quando ele fala o que esse cara vai falar, ele abre um espaço no cérebro dele totalmente novo para ouvir o que você vai falar. Gere esse na cabeça das pessoas, seja criativo na sua abordagem da lição, sabe? Leve elementos que vão tornar o estudo mais interativo, mais divertido. Vai falar sobre a Arca de Noé? Arruma uma fantasia, põe uma máscara de elefante que seja, mas chega lá com a máscara de elefante, e isso não é só para jovem não, para adulto, chega lá com a máscara toda. Como assim, você está usando a máscara de elefante? Pois é, gente, hoje eu vou falar sobre os animais que entraram na criatividade, faça coisas que vai gerar Quando gera nos seus alunos, é porque você conseguiu alcançar um ensino criativo. E a criatividade, ela abre um espaço no cérebro incrível, incrível. Podia ficar horas falando disso, mas não tem mais tempo, mas seja criativo no seu ensino. Criatividade. Pegue coisas, pegue elementos, sempre leve algo prático, leve um balde, leve algo prático, algo palpável, que você possa pegar, ilustrar, mostrar, passar na mão das pessoas.
Isso vai tornar o seu ensino mais criativo, mais dinâmico. Meu pai era muito assim, e eu tento aprender com ele. Você tem ideia, meu pai ele é tão criativo que um dia ele levou uma privada para um sermão sobre saúde. Ele fez um sermão sobre saúde, levou uma privada, colocou em cima do púlpito e ele fez um sistema ligando uma bomba de aquário que fazia a privada dar descarga sem parar. Imagina, olha onde eu aprendi essas loucuras. Os 2 últimos elementos da sua mensagem é você fazer atividades extras. Melhor do que você ensinar, o objetivo final do ensino é você fazer com que o seu aluno possa contar isso para outras pessoas. Então, assim, faça elementos que façam com que ele lembre durante a semana do que ele aprendeu. Que seja você recortar o versinho bíblico da semana e entregar para ele colar na geladeira. Que seja você pedir para ele anotar a atitude dele e levar. Que seja você colocar uma palavra-chave da lição, recortar e falar, olha, põe na sua carteira, coloca no retrovisor do carro, coloca onde você vai ver. Mas, sabe, faça atividades extras ou elementos extras que o aluno possa levar, coisa simples, sei lá, você vai falar sobre permanecer firme na rocha, dá uma pedra para o aluno, pega uma pedra, uma brita lá na frente da sua igreja, pega e dá uma para cada um e fala, olha, você vai pôr essa pedra agora na frente do espelho, um lugar que você veja todos os dias para você se lembrar que você precisa ter a fé firme na rocha. Então, assim, pense em maneiras que você pode fazer para, ao longo da semana, o ensino que você fez no sábado seja relembrado e, mais do que relembrado, seja recontado pelos seus alunos. O objetivo final de um professor com eficiência é não apenas que os seus alunos aprendam, mas que eles possam ensinar outras pessoas, beleza? E o último ponto é você cuidar com o tempo, que não foi o que eu fiz aqui, passei do tempo, infelizmente, desculpa, espero que eles tenham editado aí a minha fala. Você treine antes, sexta-noite ali, separa um tempinho, eu sempre faço isso na frente do espelho, falo tudo que eu vou falar ali, fico mais seguro, fico com um estudo mais claro na minha mente e vou mais tranquilo para falar, tá bom? E último elemento, colha feedbacks. Pegue feedbacks dos seus alunos. Terminou a lição? Chama um outro, fala, galera, o que você achou da lição? O que você achou bom? O que você acha que pode melhorar? Chama um amigo, vem cá, o que você acha de bom? O que você acha de ruim? Sempre colha feedbacks para você sempre ser um professor melhor, tá bom? Resumindo então, para você ter uma lição nota 10, para você ter uma abordagem nota 10 na sua lição, cuide do público-alvo, conheça seus alunos, isso vai ajudar você a ter uma linguagem que os alcance. Escolha o tema, tenha um título criativo, uma introdução arrebatadores, de preferência usando uma história, trazendo eles para o conhecido, para depois você levar para o desconhecido. Sempre simplifique, seja simples, sempre tenha um apelo, sempre chame eles para ação. Falamos também sobre a importância de histórias, ilustrações criativas, sobre atividades extras que eles possam se lembrar ao longo da semana e também sobre cuidado com o tempo, ensaiar, treinar antes e colher feedbacks, colher retorno, perguntar para as pessoas o que eles acharam, opiniões, coisas boas, coisas ruins, para você ir aperfeiçoando o seu ensino. Beleza? Galera, resumindo, falei de competências que você precisa ter e de coisas que você pode fazer para melhorar o seu ensino. Mas olha, fechando o meu notebook aqui agora, falando do fundo do meu coração, enxergue os seus alunos como filhos, sabe? Como discípulos. Eu tenho sido surpreendido por Deus ultimamente a olhar as pessoas que eu influencio, que eu converso, que, sei lá, me seguem no Instagram, que eu prego, não apenas como ouvintes, como espectadores, como alunos, mas como discípulos, sabe? Não que eu estou acima deles, eles vão aprender, não, mas com um olhar de amor, um olhar de cuidado, um olhar de carinho. Não me preocupando apenas em ir lá e falar um negócio e ir embora, mas me preocupando no dia a dia, orando por eles, mandando uma mensagem, chamando eles para ir na minha casa, conversar comigo, comer comigo, chorar comigo, sabe? Mandando uma mensagem no meio da semana, cara, orei por você agora, você quer que eu ore por algum assunto? Levando ele, sabe, indo na faculdade com esse aluno, participando do que ele participa, e não assistir um jogo de futebol de outro, sabe? Eu não sei, mas sabe, Jesus, ele amava os seus alunos, os seus discípulos, ele vivia com eles, ele dedicava tempo, ele dedicava amor, dedicava atenção. Mais do que ser um professor top, você precisa desenvolver pessoas top, sabe? Então se dedique a isso, com sinceridade no seu coração, cuidando da sua vida espiritual, física, emocional, intelectual, mas sabe, cuide de você para você poder cuidar dos seus alunos, cuide deles, ame eles, enxergue eles como discípulos, sabe? Como pessoas que você, se necessário, dava a vida por eles. Não como meramente pessoas que te ouvem, não, discípulos, pessoas a quem você pode dedicar vida, pode amar, conversar, cuidar e extrapolar, sabe, a influência, sair da classe escola sabatina e ir para a vida, ir para o dia a dia, ir para a rotina.
que isso com certeza vai fazer você muito mais que um professor. Você vai ser um pai, vai ser um discipulador, vai ser um influenciador e vai se replicar na vida desses seus alunos. Não se contente apenas em chegar lá no sábado e revisar a lição da semana inteira e fazer aquela lição de conteúdo top. Meu irmão, isso aí tá cheio de gente que faz. Seu chamado é para ser um influenciador, um abençoador, um discipulador. E você está disfarçado de professor, porque isso te dá a oportunidade de falar, de instigar, de amar, de conversar e de orar. Seus alunos são discípulos, seus alunos são ovelhas que Deus colocou. Pastor não é só o pastor da sua igreja, pastor é você. E esse é o rebanho que Deus confiou na sua mão, por isso cuide desse rebanho. Ame esse rebanho, proteja esse rebanho, porque é isso que Deus espera de você, tá bom? Faltaram falar algumas coisas que eu gostaria de falar, como a importância da missão, a importância da classe sair, a importância de fazer outras coisas. Espero ter outra oportunidade para poder abordar isso aqui, mas eu acho que com essa base de você, professor, se cuidando e você cuidando da sua mensagem, tendo uma mensagem legítima e especialmente que se replique, que o seu aluno se torne um replicador da sua mensagem, com certeza você vai estar cumprindo a missão, porque você vai estar alcançando todos os lugares onde seus alunos estão. Você é uma pessoa só. Você tem seu trabalho, você pode no máximo pregar em um lugar, sei lá, a cada momento. Ninguém pode estar em mais de um lugar. Mas se você faz um ensino eficaz, um discipulado eficaz com seus alunos, que sejam 12 alunos, 10 alunos, naquela semana, aqueles 10 vão replicar aquilo que você falou, vão abençoar outras pessoas, vão, sabe, e você multiplicou a palavra de Deus em 10. E agora não é só um falando, são 11, os 10 e você, entendeu? Missão, ela corre de maneira natural. Então, tenha isso como objetivo, sabe? Enxergue os seus alunos como ovelhas, como discípulos, transformando a vida deles, discipulando a vida deles, que com certeza você vai fazer uma grande diferença, tá bom? Espero ter sido eficiente. Se tiver alguma dúvida, meu Instagram, @VictorBJ, pode escrever lá, manda lá, me marca lá e eu quero conversar e se puder, posso tirar qualquer dúvida de você aí para te ajudar a ser um professor mais eficiente, beleza? Obrigado aí, associação. Obrigado, galera aí, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.